Eleições 2020 é na Jovem Pan e Rádio Colmeia. Oferecimento. Supermercado Chiptoski, medida certa. O Supermercado Chiptoski tem ofertas todos os dias e no final de semana ofertas especiais. Supermercado Chiptoski, no bairro Santa Rosa, em Porto União. Medida certa, muito mais variedade para sua obra ou reforma. Medida certa, Rua Frei Rogério 135. Fone 3523-6874. Eleições 2020. A Rádio Jovem Pan de União da Vitória realizou a sabatina com os candidatos ao cargo de prefeito do município. Você vai ficar sabendo agora da resposta de cada candidato por ordem de sorteio dos temas aqui perguntados. O quarto tema respondido pelos candidatos foi quanto à previdência do município. O chamado fundão encontra-se com um déficit muito alto. Como amenizar este rombo antes que o sistema entre em colapso? Importante falar com todas as pessoas que nos escutam, estão nos assistindo. Um dos grandes objetivos, e é importante nesse período eleitoral que as pessoas analisem com maior respeito, tenham respeito a todos os candidatos que colocaram seu nome. A gente sempre se coloca no lugar dos candidatos, sempre falo da questão de propostas. Atrás de cada candidato tem uma família, tem filhos, tem marido, tem mulher, tem pai, então é necessário o respeito. Mas um dos grandes objetivos que fomos buscar o professor Jairo Clivati foi para nos ajudar principalmente na questão do fundo. Jairo, que é funcionário público municipal, professor municipal aposentado pela Uniuv, já mostrou a competência quando assumiu a face antiga Uniuv, pegou com poucos recursos e entregou com mais de 30 milhões de reais e vai nos ajudar muito nesse sentido. E a questão do fundo não é só uma questão dos funcionários, é uma questão da cidade de União da Vitória. Porque se o fundo tiver sua insolvência, quem vai arcar com a folha é o município de União da Vitória. E o município, se acontecer uma situação dessa, vai parar de ter recursos para investir na cidade. Então temos que parar. Eu escuto algumas vezes as pessoas fazendo um histórico de quem foi culpado pelo fundo. Não interessa quem foi culpado pelo fundo. Se alguém foi culpado, se alguém tem que pagar, a justiça que cobre. Nós que estamos à frente do município, nós temos que resolver o problema do fundo. Com achômetro, não. Chega. Nós temos que fazer um trabalho técnico. Temos que trazer uma empresa, a melhor empresa na área da previdência para nos dar um diagnóstico. E a sociedade tem que se cobrar. Não vamos resolver esse problema em 4 anos. Então a sociedade tem que pegar esse estudo e cobrar. Cobrar do governante que estiver à frente do município que resolva esse problema. Qual o grande problema do fundo? Capitalizar o fundo. E é isso que nós precisamos. Precisamos pegar os terrenos que foram doados para o fundo, transformar em recursos, porque nós precisamos de recursos para pagar os aposentados. Os aposentados que deram uma vida inteira de trabalho. Não são números, não são 300, 400, 500. São cada pessoa que trabalhou durante 30, 35 anos, dia a dia, para ter sua aposentadoria. Então é importante, nós temos que ter essa responsabilidade. São pessoas que deram sua vida, que nós temos que honrar com esse compromisso. Então o fundo é necessário, chegou a hora de parar de se procurar culpados, fazer um estudo técnico, questão do concurso que tem que ser realizado para suprir os professores que se aposentaram, vai ajudar muito a questão do fundo. São diversas ações que vão ser tomadas. Se o professor Jairo vai nos ajudar, já solicitamos para que ele assuma esse compromisso de trabalhar dia e noite para resolver a questão do fundo. E o fundo tem solução, mas quando tratado de forma técnica, quando não tratado de forma política, porque temos que ter a consciência que estamos mexendo com vidas. Falar do fundão, eu até gostaria de falar a história toda de como ele aconteceu, para que a gente pudesse chegar a um denominador comum, no sentido de dizer por que está assim hoje. Mas eu não vou me ater a esse tema, porque a população está cansada já de saber quem começou, quem deu continuidade, quem não fez a sua parte, e que a única pessoa que fez a sua parte, hoje, inclusive, está se incomodando com isso. Então, falar do fundão é dizer assim, precisa colocar dinheiro lá dentro. Precisa colocar dinheiro dentro do fundão.
para que ele possa dar o suporte necessário que os funcionários públicos municipais, na questão da sua aposentadoria, possam ficar tranquilos. E isso é dever do gestor, de poder proporcionar esta situação de incremento dentro desse fundão. Sem dinheiro não vai chegar a lugar nenhum. E aqui eu me reporto, há mais ou menos um mês atrás, quando nós votamos uma lei importantíssima ali na Câmara de Vereadores, aonde os vereadores de União da Vitória perderam a grande oportunidade de colaborar para esse quesito. Se os vereadores de União da Vitória tivessem votado os 30% de redução de salários próprios, prefeito, vice, vereadores e secretários, nós teríamos aí um incremento de aproximadamente 14 a 15 milhões nesses próximos 4 anos, que com certeza poderiam ajudar a amenizar o fundão. Beleza, mas não foi votado. Então, o que nós temos que fazer? Repito, tem que colocar dinheiro dentro desse fundão. E para isso, as medidas vão ter que ser drásticas. Vão ter que ser medidas fortes, impactantes, mas que têm que ter coragem. Dentre elas, redução de cargos comissionados, enxugamento da máquina pública, no sentido de diminuir secretarias. Hoje nós temos 15 secretarias, ao valor de R$10 mil cada secretário. Nós temos aí 9 consultorias, e essas consultorias também é o mesmo valor. Então, nem pensar em preencher esses 24 cargos, porque só aí dá um montante enorme de valores, R$240 mil saindo dos caixas da prefeitura. Então, nós precisamos diminuir drasticamente esse número para que a gente possa aportar essas economias no fundão. Nós temos aí também algumas coisas que nós podemos fazer para ajudar nesse quesito. Temos conversado com a professora Patrícia de Faria, dentro do nosso plano de governo. É de nossa vontade estabelecer o estar dentro do município. O poder de polícia não pode ser terceirizado. E essa empresa terceirizada leva embora nosso dinheiro. E nós fizemos um cálculo aqui, até o dia 15 de outubro. Até o dia 15 de outubro, a municipalidade de União da Vitória recebeu do estar de retorno por força de contrato, e lá no contrato está 5,68, que é o repasse que essa empresa tem que fazer para a União da Vitória, deu um incremento de R$121 mil. Isso 5,68. No geral, então, quanto que essa empresa arrecadou? Mais de 2.100.000. Quanto que essa empresa vai utilizar desse dinheiro para pagar seus colaboradores? Aproximadamente o quê? 500 mil? Meio milhão? E o 1.500.000 foi para onde? Foi embora. Foi para São Paulo, porque a empresa é de lá. Então eu defendo o serviço público e o poder de polícia não pode ser terceirizado. O estar tem que estar dentro da secretaria da UVETRAN. Nós temos que estabelecer a UVETRAN em União da Vitória. Eu vou colocar aqui entre aspas, bem entendido, como se fosse uma guarda municipal. Mas não, ela é uma secretaria de fiscalização, vigilância e trânsito. Esta pasta sendo efetivada no município de União da Vitória é mais um incremento para entrada de dinheiro no fundo e também nos caixas da prefeitura. Ah, mas daí vocês... Não, nós queremos saber de organização no trânsito, colocar essa secretaria para funcionar como ela tem que ser. Não existe aqui a questão como acontece aí com a empresa terceirizada, que visa lucro. É por isso, cidadão, você que está aí me ouvindo, que tem correntemente o 10ão de multa que você leva, porque visa lucro. Por isso que eu digo que o poder de polícia não pode ser terceirizado. Porque a partir do momento que terceiriza esse poder de polícia, e a empresa terceirizada visa lucro, quem sai lesado é o cidadão. E nós temos que parar com isso. Claro que esse dinheiro é uma consequência da contribuição do próprio cidadão no estar municipal. É uma consequência natural. Mas imaginem os senhores, nós podemos usar esse dinheiro que entra nesse caixa
para fomentar programas interessantes para a nossa comunidade e fomentar economicamente a nossa região. Então, nós precisamos estar envidando esforços no sentido de colocar dinheiro nesse fundão. Sem contar algumas leis que nós precisamos estar fazendo, claro, com toda a conversa e diálogo com os próprios funcionários, com a comunidade, com a população, a respeito de situações para incrementar isso tudo. Então, além também, como nós estávamos falando de trazer empresas, a partir do momento que nós trazermos empresas, nós vamos ter colaboradores recebendo, nós vamos ter economia girando e aumentando o orçamento do município, e com certeza uma parte vai para o fundão também. Então essas são algumas das coisas que nós estamos pensando com a professora Patrícia de Faria. Tiago, primeiramente, a gente aqui do PDT, Nelson Pedroso, Soane Rudnick, sua equipe, é extremamente a favor de se manter o fundo e de forma alguma dissolver ou acabar, que essa é uma importante distinção dentro dessa pergunta. É necessário mudar o processo de governança, que está novamente no enxugamento da máquina, né, para a gente poder otimizar recurso público. Já falei daquela meta de diminuir em 30% os cargos em comissão. O fundo, nós precisamos realizar uma auditoria externa, que apresente uma análise diagnóstica e efetiva de como estão as contas e os processos do Funprev. E assim, há uma lei, a 4.782 de 2018, que foi aprovado pela Câmara, que dá um limitador de 2% da receita líquida corrente de aporte financeiro para o fundo. Literalmente, ela fere de forma absoluta o equilíbrio financeiro do fundo. Então, o início da solução é revogar essa lei. Porque, fazendo uma metáfora aqui, o Funprev é uma ponte. Tem a dívida autorial e tem o equilíbrio financeiro. Esse pilar do equilíbrio financeiro que não pode ruir. Então, nós temos que revogar essa lei para poder aumentar o aporte, aumento de arrecadação e uma queda no enxugamento da máquina pública. Transformar o Funprev em uma autarquia municipal de previdência, por meio de uma lei orgânica, né? E que se inclua nessa lei a proibição de que o município possa fazer empréstimos com o fundo. Dentro da própria lei, a criação de uma comissão própria de avaliação. Para quê? Para que essa comissão possa fazer investimentos centrados e sem perdas, para ainda mais aumento dos rendimentos do fundo. Que nos traga análises trimestrais das aplicações e seguindo sempre uma avaliação diagnóstica, para a gente poder otimizar todas as medidas nesse sentido. Falando sobre o Funprev, o fundão, esse é um tema que chama atenção e, desculpa as palavras, mas a gente acredita que é como se uma classe quisesse deixar a população com medo. Não existe dívida impagável. Os valores são altos. Eles colocam como 450 milhões. É um assunto delicado. Atinge aqueles que já se aposentaram, passaram anos construindo sonhos, vida de se aposentar, e agora não sabem se vão ter valores. Mas por nunca ter estado como prefeita, como vice, ou até como vereadora, e conhecer essa realidade lá dentro. E digo para você que talvez hoje, se realmente conhecesse, já tinham pago. É uma dívida aí que vem a tempo. Então, primeiro, para a gente começar, seria fazer uma auditoria para descobrir, para a gente saber para onde foi o dinheiro, porque não foi pago. E não é só acusar a parte do executivo, a administração, isso é também o legislativo, porque eles assinaram para que pudesse ser pego. E onde está? A partir do momento que você faz uma auditoria e descobre, você também poderá, aí como prefeita, fazer uma comissão, né, um corpo técnico, especialista, para estudar, avaliar bem o caso. E aí fazer, novamente, chamar uma empresa, fazer as somas, saber qual é o valor real da dívida. Porque para uns hoje estaria em 150 milhões, para outros estaria em 450 milhões. A gente vê informações desconexas, mas com aquele intuito de talvez deixar a população confusa. Mas eu digo para você que a gente, mesmo não tendo estado como
ainda prefeita ou vice, nós já fomos atrás de vários estudos, planejamento, para a gente poder saber. E volto a enfatizar que uma das formas de a gente conseguir, temos aí, eles falam entre 6 meses, 8 meses, para essa bomba estourar, mas que se reduzirmos, né, a folha de pagamento da prefeitura, com os novos, que eu cito falar, cabides de emprego, nós conseguimos já diminuir. Sabemos que devido a, vamos falar assim, existe leis, existe a questão da lei orgânica, tem muita coisa que eu não posso fazer em 2021, mas eu sei que eu posso diminuir aí de 14, 15 secretaria para 9. Quanto que eu já economizo? E é economizando toda essa parte e trazendo outras empresas que a gente comece a gerar renda, que comece a gerar impostos, né? A prefeitura começa a recolher mais. Aí nós vamos conseguir dar um suporte. Não vai ser no primeiro ano, no segundo ano que a gente resolve a questão do FUNPREV. Não vai ser em 5 minutos que a gente consegue dar uma resposta. Mas eu digo para vocês que a gente tem competência, a gente já foi atrás e sabe como resolver. Mas para que a União da Vitória tome um rumo e não caia no precipício, a gente precisa mudar a direção. Sim, eu ainda na pergunta passada, na geração de emprego e renda, eu diria que um outro projeto que eu estou estudando e trabalhando a nível de mundo, está se trabalhando muito, que é a economia solidária. É um grupo de pessoas que formam-se em torno de uma cooperativa e produzem alguma coisa, começando com aquilo que o próprio município consome. Esse é um projeto que eu acredito muito também na linha de geração de emprego e renda. Bem, falar do fundão. O fundo de pensão e aposentadoria dos servidores, ele começou, desde da sua origem, tem uma série de falhas que levaram a ele chegar nessa situação. Quais são essas falhas? Primeiro, se formou o fundo com uma alíquota muito baixa. Se pagava para a Previdência, já se pagava 8 o trabalhador e 11 o patrão, que era a prefeitura. Começou com 4 para o trabalhador e começou com 8 só para a prefeitura. Isso já foi um erro. Todos os fundos mantiveram o que pagava para a Previdência. Outro erro, não teve carência. A maioria dos fundos deu um prazo de 15 anos. Quem ia se aposentar antes de 15 anos não entrava no fundo. Então, com isso, o fundo capitalizava por 15 anos. O nosso não. O nosso, com 4 anos, já aposentou o primeiro. Aí veio a gestão, uma gestão de 93 a 96, que emprestou 3 folhas de pagamento. Na época era R$500 mil essa folha de pagamento. Hoje, atualizado, é 15 milhões. Mas a nossa dívida é muito mais de 15 milhões. Então, não é só isso, não é só esses 3 empréstimos. Não ficou correto isso? Não ficou. Mas esses 15 milhões não é o que significa hoje o rombo maior do fundo. Bom, aí, um outro problema que, desde a sua Constituição, começou muito baixo, em 17 anos, a minha gestão foi a única que alterou a alíquota. Aí eu passei de 4 para 8. E era a véspera de eleição, o pessoal queria me matar com isso lá na minha primeira gestão. Mas gestor é isso, gestor tem que fazer o que tem que ser feito. Eu não posso ficar empurrando com a barriga, ser politiqueiro, porque eu não quero perder voto. As atitudes têm que ser, o que tem que ser tomado, feito, tem que ser feito. Tem que ser faca na bota, como diz no popular. Eu aumentei a alíquota. Em 17 anos da sua Constituição, e eu me lembro bem, porque eu fui o segundo prefeito depois da fundação do fundo, eu aumentei, dobrei esse valor. Mas continuou depois e não aumentaram de novo. Então, em 17 anos, fui o único que aumentou. Bem, aí veio uma coisa importante que foi feito lá no governo do UCE, no final do governo do UCE. Ele reconheceu essa dívida toda que tinha por todas essas falhas lá para trás e ele fez uma lei, e essa lei estava embasada no cálculo atuarial, que é uma lei federal de 98, que é obrigado. Qualquer coisa que você vai fazer em aposentadoria e pensão é cálculo atuarial. Isso é lei federal. Aí ele reconheceu essa dívida e ele também, essa lei parcelou. Todos os prefeitos que iam passar já sabiam quanto que cada um ia pagar. Aí o Juca entrou e cumpriu 4 anos. Eu entrei, cumpri 4 anos, a duras penas, valores altíssimos. Podia ter feito um monte de obra com esse recurso, mas cumprimos essa lei federal. Aí o Santinho entrou, o prefeito atual, pagou 2 anos, e aí achou um subterfúgio, criou uma lei que não está embasada no cálculo atuarial, deve responder por isso, com certeza, vai incomodar o resto da vida ele. E o ano passado ele era para pôr 12 milhões no fundo, pôs 2 só. Esse ano era para pôr 15 milhões no fundo, pela lei correta, pôs só 3. Então deixou de entrar no fundo 20 milhões de reais.
não bastasse isso, fez um financiamento de 18 milhões e meio de reais, que pegou a receita lá do futuro dos outros prefeitos que vai ter, que puxou para ele para fazer obras. Então, fica fácil, realmente tem bastante asfalto na cidade, mas com que dinheiro, a que custo? É sustentável? Não é. É uma bolha, na verdade, porque não colocou 20 milhões a menos no fundo, com uma lei que não vale, e fez um financiamento gigantesco. Então nós vivemos uma bolha na cidade, onde a gente passa, parece que a cidade está com um novo ar, está desenvolvida. Isso não é sustentável, por esses dois motivos. O que nós temos que fazer? A minha proposta é, a partir de outubro acaba o dinheiro no fundo. Acabou o dinheiro, não tem como empurrar com a barriga. No ano de 2022, o prefeito que não colocar de 15 a 20 milhões todo ano no fundo, esse cálculo ainda precisa ser bem confirmado, mas de 15 a 20 milhões que não colocar no fundo, não sai a folha de pagamento dos servidores aposentados. Não sai. Ou põe de 15 a 20 milhões lá, ou não sai. Então tem que fazer uma administração extremamente enxuta. Meia dúzia de secretarias, um diretor, um coordenador por secretaria, apertar o cinto ao máximo, arrecadar esse recurso para colocar no fundo. Consegue? Não consegue. Só com isso não consegue. Pode demitir todos os secretários e não vai resolver. É preciso, então, trabalhar a venda de bens imóveis que nós temos. Nós temos alguns terrenos baldios, temos áreas que a gente ganhou pela questão dos loteamentos, foram doados alguns terrenos que não atingiu o objetivo, tem que ir vendendo tudo isso, fazendo leilão transparente para a população toda que queira participar, divulgar para fora, para os investidores, para as construtoras. Tem áreas nobres na área central, tem que divulgar para pessoas que queiram construir shopping, prédio, enfim, para ter uma concorrência muito boa e esse recurso ir colocando no fundo. Então, é um grande desafio. Ou põe 15 a 20 milhões no fundo todo ano, ou não sai a folha de pagamento. Então, no meu ponto de vista, a atual gestão tinha que ter botado o pé no freio e pensado no fundo. Mas acabou achando mais importante esse financiamento e eleger o sucessor e fazer obras para eleger o seu sucessor. Eleições 2020 é na Jovem Pan e Rádio Colmeia. Oferecimento. Supermercado Chiptoski, medida certa. O Supermercado Chiptoski tem ofertas todos os dias e no final de semana ofertas especiais. Supermercado Chiptoski, no bairro Santa Rosa, em Porto União. Medida certa, muito mais variedade para sua obra ou reforma. Medida certa, Rua Frei Rogério 135. Fone 3523-6874. Eleições 2020.